Lamination em casa com menos de R$ 20. Este foi o tema do primeiro vídeo que me cancelou no TikTok. E eu trouxe ele pra cá. Por quê? Porque a gente tá puérpera? Está. Mas acabada aí é uma escolha, né? Então, o que eu fiz? Já fiz as minhas unhas, eu já montei um kit de maquiagem que eu vou carregar ele pela casa fora para que eu consiga manter uma rotinazinha mínima e vou fazer alguns procedimentos que vão facilitar a minha vida. E um deles é retocar a minha brow lamination. Lembrando que isso aqui não é necessariamente um tutorial. É uma explicação baseada no estudo de composições. Até porque a minha técnica me fez estudar composições e continuar estudando há 6 anos. Entendeu? Então eu vou te explicar tintim por tintim. Vem comigo e já me segue nesse canal. Já curte aqui, o like, compartilha o negócio, não sei o que, e vamos continuar. O produto em questão é isso daqui. E como é que eu descobri que dava para usar isso aqui na sobrancelha, tá? Porque eu fiz duas vezes a brow lamination com profissionais. Depois eu inventei de comprar o kit, que me custou na época 200 e pouquinhos reais, e eram duas bisnaguinhas desse tamanho aqui, ó, pequenininhas. E aí eu usei 2 vezes também, não, 3 vezes. E aí quando eu fui usar de novo o tubetinho, ele oxidou de um jeito que eu não faço a menor ideia de como, se o troço era muito bem vedado, muito bem lacrado. Tá? Oxidou inteiro. E aí, quando eu fui olhar na caixinha atrás, eu conhecia a substância, eu conhecia o ativo. Por quê? Porque eu trabalhei em salão de beleza, onde a gente tinha inúmeras clientes de cabelo crespo, clientes de alisamento e clientes de soltura de cacho. Soltura de cacho também é um alisamento, mas na época a gente chamava de soltura de cacho porque aquele cacho apinhadinho, pequenininho, deixava ele um pouquinho maior. Então, enfim, era esse um dos produtos que a gente usava, né? Que é esse princípio ativo aqui, ó, tioglicolato, que tá bem aqui. Tinham vários alisantes, né? O de tioglicolato, hidróxido de sódio, guanidina. Se você é crespa cacheada, você familiarizou aí com esses termos, né? Mas esse daqui, ele era bem específico. Esse ativo, ó, o tioglicolato, ele é exatamente o ativo da brow lamination. Então, aonde que vai diferenciar? Obviamente que eu preciso te alertar que isso aqui não é um tutorial propriamente dito. Eu vou te mostrar uma forma que eu faço. Se você quiser fazer na sua casa, primeiro você avalia os prós e os contras muito bem avaliado. Segundo, você avalia se você tem a habilidade necessária para lidar com isso aqui. E terceiro, avalia se você tem psicológico, porque se der bosta, você vai ficar careca. Tá bom? Um beijo. Mas enfim, a concentração é o diferencial entre esse produto e o produto próprio para sobrancelhas, tá? O de sobrancelhas, ele é muito provavelmente uma concentração bem menor do que o de cá, até porque isso aqui eu faço em minutinhos e o de sobrancelha propriamente dito, ela é quase que meia hora. Então, com certeza, né, a concentração é bem mais baixa. Lembrando que, se você não sabe, você vai aprender isso agora, o cabelo crespo e o cabelo, né, cacheado, mais os cachinhos menorzinhos, ele é um cabelo mais sensível do que um cabelo liso. Muita gente acha que é o contrário, e não. Quanto mais crespo é o cabelo, mais sensível ele é. Mas ainda sendo muito sensível, a sobrancelha ainda consegue ser bem mais sensível, tá? Então, antes de mais nada, algumas perguntas. Gestante pode usar? Não, por isso que eu não fiz antes. Lactante pode usar? Pode. Você não pode usar coisas que vão parar na sua corrente sanguínea, porque aí o leite, né, filtra pela corrente sanguínea. Então, por exemplo, minoxidil não vai estar podendo, porque ele entra nos vasinhos sanguíneos, ok? Agora esse aqui não, você fez, tirou, beleza, tá tudo certo. Como que eu faço esse rolê? Se você é designer de sobrancelha, não precisa me xingar, coração. Não precisa me dar hate, não precisa reagir a esse vídeo, não precisa mandar eu tomar naquele lugar. Tá tudo certo, cada um faz as suas próprias escolhas. Concorda comigo? Concorda comigo. E aí, olha pelo lado bom. Se der bosta, você vai ter cliente para recuperar. Entendeu? Porque eu fui cancelada justamente por essa parcela
da população das design de sobrancelhas. Eu também sou design de sobrancelha, mas tá tudo certo, tá bom? Cada um no seu quadrado. Isso aqui me custou R$17,99. Mas tem outras marcas que eu inclusive acho melhores, que uma delas é uma caixinha rosa que chama Issy. Por quê? Essa da caixinha rosa, ela vem numa bisnaga rosqueável. Ela não vem assim, em sacolinha. Por quê? Porque esse aqui a gente perde, tá? É R$20 por aplicação. Porque esse aqui você vai ter que jogar fora, não tem como guardar. A Issy dá pra guardar, porque ela é na bisnaguinha. Então ela é melhor, mas eu não achei dessa marca dessa outra vez. A gente vai precisar de escovinhas, cotonete para aplicação, de uma sacolinha ou um papel filme, algodão, se você for usar algodão, e Bepantol. Por que Bepantol? Bepantol é o produto que eu vou usar para recuperar minha sobrancelha. Ai, Raquel, mas era melhor um produto melhor? Era melhor um produto melhor, mas eu não tenho aqui em casa. Eu também não vou sair para comprar. E o Bepantol eu sei que já resolve a questão da minha sobrancelha, mas o ideal é algum produto nutritivo, sabe? Alguma cerinha nutritiva, algum produto com ativo de crescimento, algum sérum, alguma coisa assim que seja mais potente. O único sérum que eu tenho aqui em casa, ele tem minoxidil, e minoxidil eu não posso. Então, vamos estar usando aqui, eu sei que está usando também tá errado, mas é só que é mais gostoso falar errado. O Bepantolzinho aqui, lindo, maravilhoso. Começamos com o quê? Com o rosto limpo. Outra coisa, se você tem a pele sensível, sossega sua bunda. Usa maquiagem, meu amor. Não inventa de fazer esse negócio, porque ele vai ficar sensível sim, vai sensibilizar, tá? É um produto químico, não adianta. Outra coisa, tá perto do olho, tá? Então, você tenha ainda mais cuidado. Rosto limpo, pelos limpos. No caso, tem quem prefira usar óleo no pelinho, na pele, enfim. Mas isso aqui é o jeito que eu faço. A minha pele não é sensível nesse ponto, meu pelo também não é sensível nesse ponto, então, pra mim tá tudo certo. Você vai abrir aqui o produto. Nossa, eu peguei uma tesoura maravilhosa, só que não. E você vai cortar aqui um pedacinho da sua sacolinha. Eu vou fazer isso fora, porque a tesoura tá mascando. Eu corto 2 pedacinhos, mais ou menos assim, ó. Tipo de o tamaninho aqui mesmo, tá? Eu prefiro fazer com 2. Eu tenho mais controle fazendo com 2. Agora, eu abri só uma beiradinha e vou pegar o produto fede, tá? Fede esgoto, isso aqui. É catinguento, mas tudo bem. Pela beleza a gente faz tudo. Deixa eu não colocar aqui o espelho na sua cara. E aí você vai aplicar em toda a extensão da sobrancelha, do início até o final, sem miséria, tá? Mas também não precisa esconder a sobrancelha debaixo do produto. É apenas sem miséria. E aqui, o que aqui eu gosto de fazer? Eu vou pegar a escovinha e eu vou mais ou menos. Aqui você vai ter que ter 2 escovinhas, tá? Uma escovinha, por isso que eu tenho escovinha de cor diferente. Porque é uma escovinha pro produto e uma escovinha pro neutralizante. O neutralizante é o mais importante, tá? Então, se você usar o mesmo, dá ruim, você vai ficar careca. E aqui eu organizo mais ou menos como se já fosse a brow. Eu não gosto daquela brow muito esticadinha pra cima. Então, eu coloco ela meio que mais ou menos de ladinho. E aí eu vou aplicando, segurando esse pelinho na ordem que eu quero com o próprio produto. Já falei que perto do olho é perigoso, que você não pode bobear? Então tá bom, porque se cair, fudeu, tá? Nossa, sabe o que eu tô me sentindo? Aquelas blogueiras do YouTube há muitos anos atrás, sabe? Que faziam uns negócios insalubres. Tô me sentindo elas. Mas que era legal.
Organizei. Apliquei de novo. Agora aqui, habita o bom senso, tá? Que bom senso. Eu vou pegar a sacolinha e vou meio que dar uma abafadinha aqui no produto. O bom senso é que a gente está aplicando um produto que não é feito para essa área, certo? É um produto para cabelo que a gente está aplicando na sobrancelha, que é um pelo muito diferente. Então, eu não vou te dar tempo. Não vou falar, ai, deixa 15 minutos. Não vou. O que você vai fazer? Você vai observar. Eu não tiro o olho daqui. O produto vai agir comigo olhando para o espelho. E de tempo em tempo, diga-se de minuto em minuto quase, eu vou abrir, eu abro e penteio de novo. Quando você perceber que o pelo não desce mais, ao que você puxa ele para cima e ele fica, quer dizer que tá bom, você já pode lavar. Você vai lavar como? Com sabão na pia. Você não vai tirar com algodãozinho. Você vai remover completamente. E aí depois a gente volta pro passo 2, no caso, que é o neutralizante, que é ele que vai garantir que você ainda vai ter sobrancelha na sua fuça. Então aqui, ó, é jogo rápido, tá? Aqui costuma ser 3 minutinhos, 4 minutinhos, se muito 5. Mas eu nunca deixo mais do que isso. Se eu deixar muito, Raquel, o que vai acontecer? Sua sobrancelha vai ficar crespa. Que é corte químico. Ela vai ficar crespinha. Tudo bem, né? Tudo bem. Dá pra você lidar com ela desse jeito. A minha já ficou uma vez. Mas o ideal não é, tá? Pelo amor de Cristo. Vigie. Então eu vou fazer esse procedimento, esse processo de ficar abrindo e ficar mexendo até eu sentir que o pelo mudou de estrutura. O pelinho mudou de estrutura, quer dizer que já tá ok. Aí eu lavo e volto pra gente neutralizar. Pra você ver o ponto da sobrancelha, é esse aqui, ó. Quando você joga o pelo pra qualquer lado e ele fica, ó. Tá vendo? Viu? Quase fez merda. Mas não fiz. Onde você joga o pelo fica. Então aqui já tá no ponto de lavar. Ela já mudou completamente a estrutura dela. Já temos aqui uma nova sobrancelha. Entretanto, meu amor, eu preciso te explicar que o tioglicolato, ele atua em meio básico. Ele é um produto alcalino. Então, ele precisa ser neutralizado, porque ele não para sozinho de agir. Se você deixar aqui, ele vai continuar agindo até comer o seu pelo inteiro. Então, a gente vai fazer o quê? Joga fora esse aqui. E a gente vai pegar um outro cotonete, no 2, que é o neutralizante, e aplica na sobrancelha inteira sem miséria. Esse aqui é sem miséria. É ele que vai interromper a ação do tioglicolato e manter a integridade aqui do seu fio, tá? Aplica com vontade. E esse daqui eu deixo pelo menos 10 minutos. Esse aqui eu peco até pelo excesso. Eu só largo ele aqui. Por quê? Para garantir que tudo esteja devidamente neutralizado. Dado o tempo de pausa, aí você pode enxaguar lindamente ou passar um algodão com água, porque aqui já vai estar neutralizado. No caso, agora, tá? Você vai observar o seguinte: não pode esquentar. Sobrancelha não pode esquentar. Se você aplicar o neutralizante e esquentar, você volta direto pra coisa e lava de novo com sabão. Porque se esquentar, é porque ainda tem resíduo de produto. E aí não vai dar certo, entendeu? Aí você volta e tá tudo certo.
Agora, a gente vai nutrir isso aqui. E eu pego o Bepantol, tá novinho aqui, inclusive. Eu vou pegar a tesourinha e antes eu vou dar uma aparada, porque esse Bepantol eu já vou deixar. Eu não vou enxaguar, não vou tirar ele. Então aqui eu vou só aparar os pelinhos. Pra ele ficar direitinho no formatinho que eu quero. Mas a sobrancelha vira outra. Olha isso aqui. Vira outra. E olha que eu não tenho, né? Mas já dá uma impressão de que eu tenho mais. Então, quando eu fizer uma maquiagem aqui, fica linda. E aqui eu só corto o excedente mesmo. No caso, só daqui do cantinho. Pronto. E agora com a própria escovinha, eu vou mergulhar aqui no Bepantol e vou aplicar. E pronto. Agora eu vou fazer um cortezinho para você ver essa sobrancelha aqui preenchida de maquiagem, como que ela vai ficar. Então, segura. Vou fazer transição. Olha! Ah, aqui tá. E fez uma maquiagem basiquinha, tá? Mas é só pra te mostrar como que ela fica dentro do contexto da maquiagem. Aqui o que que eu fiz? Eu só penteei e usei esse lapisinho aqui, fuleiro, vagabundo, de sobrancelhas pra preencher, porque eu não tenho muita, né? Então eu só dei uma sombreadinha mesmo e acabou. Só isso. Me economiza o tempo de aplicar produto antes de maquiar, porque se você aplica depois fica branco. Me economiza o tempo de delimitar a sobrancelha. Me economiza tempo de organizar aqui o pelinho e fora durante o dia, que fica tudo no lugar. Ou seja, me economiza aí pelo menos uns 10 minutos na maquiagem diária. Aí pesa aí na sua balança, se compensa ou se não compensa para você, porque para mim, voltaremos. Até semana que vem.